Fala gurizada, fala gurizada, fala gurizada, fala. Chegando com as informações do Internacional, é dia de Inter. O Internacional entra em campo hoje às 8 horas da noite contra o Brasil, lá em Pelotas. Um time modificado e tem algumas coisas que vocês precisam saber. Tyson joga quando no Internacional? Vocês vão ter agora um apanhado de qual é a expectativa neste sentido. Tyson joga onde no Internacional? Que posição dentro do campo? Também quero falar sobre isso, como quero falar de expectativa de vendas da direção do Internacional para essa temporada. Quanto nós precisamos vender? São muitas coisas importantes para a gente... quero falar sobre o Palácios também, tá? Quando é que o Palácio joga? E onde joga também? Não perde vídeo, tem muita coisa importante aqui. E solta essa vinheta. Primeiro eu quero dizer para vocês que o jogo de hoje nós vamos ter uma equipe bastante modificada de novo, tá? Vai ser uma equipe bastante modificada, nós não teremos uma sequência do time titular que jogou o último jogo e o Miguel Ángel avisou que isso ia acontecer. Por exemplo, o Guerreiro e o Danilo Fernandes nem viajaram para Pelotas, né? Nós deveremos ter, por exemplo, hoje na zaga, não tá certo isso ainda, mas talvez nós tenhamos hoje o Lucas Ribeiro com Cuesta, que nós não tínhamos visto ainda porque o Zé Gabriel estava jogando. Talvez o Zé Gabriel fique no banco hoje. Vamos ver. Eu acho que o Dourado não começa o jogo, porque vinha de lesão e começou o último, deve ficar no banco. Talvez se faça hoje uma experiência com Praxedes na primeira função. É de olhar, é de olhar. E no ataque, cara, é possível que o Marcos Guilherme jogue de novo, tá? Enfim, uma equipe bastante modificada e eu repito pra vocês, não interessa que é modificada, eu sigo fazendo aquela cobrança. Evolução a cada jogo, progredir, né? Corrigir problemas e ficar cada vez melhor. Cada vez mais naturalidade em relação a esse esquema que é tão complexo. No último jogo evoluiu bem. Vamos ver hoje contra o Brasil de Pelotas. Fora a tabela, né? Ganhando o jogo de hoje é disparar na frente. Gurizada, o Palácios, o Carlos Palácios jogou amistoso com a seleção chilena. Esse jogador, ele vai estar em condições legais, que é o que interessa, provavelmente até a sexta-feira da próxima semana. Por que eu digo que é o que interessa? Porque não tem nenhuma preocupação clínica e física. Ele está jogando. Se o jogador chega em Porto Alegre, pode botar a camisa e sair jogando no mesmo dia. Ele está muito bem fisicamente. Então essa questão legal, que envolve visto de trabalho, que envolve documentação a vir da União Espanhola, isso é um pouco mais complicadinho quando é um estrangeiro, né? Demora um pouquinho mais. Mas eu acho que até sexta-feira da semana que vem, ele terá condições legais. E final de semana que vem, talvez tenha Grenal. Talvez tenha Grenal. Mas enfim, não jogaria como titular e tal. Mas eu acho que bem rapidinho a gente vai estar vendo esse jogador em campo. Ponta direita? Eu acho que sim, foi contratado para isso. Vamos ver. Agora, é um jogador de muita qualidade. É a maior revelação do futebol chileno. Nós temos um jogador de muita qualidade que é nosso e a gente vai poder ver esse jogador. E eu quero falar sobre o Tyson. Quero falar sobre o Tyson e sobre vendas do Internacional na temporada. Antes, deixa eu te dar o recado. Aposta agora na OneXBet, que é a maior global bookmaker do mundo, o maior site de apostas do mundo, a nossa parceira do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona, e faz as suas apostas sempre na OneXBet. Tá marcado aqui embaixo na descrição o linkzinho e tem ali uma orientação para ti, para tu ganhar uma camisa oficial do Inter hoje, apostando na OneXBet. Como ganhar a camisa oficial do Inter hoje? Olha ali. Tá? Tu vai printar um resultadinho que tu apostar, se tu acertar e for o primeiro a me mandar no Telegram, tu vai ganhar uma camisa oficial do Inter. Faz isso agora, tá bom? O Inter precisa fazer 90 milhões de reais em vendas em 2021. Esta é a previsão orçamentária. Porra, Baldas, 90 milhões. Cara, 90 milhões de reais não é muito no futebol, para um clube grande em relação a vendas. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2019, o Inter colocou como previsão orçamentária 135 milhões de reais em vendas. E aí foi lá durante o ano, um jogador se transfere de um lugar para o outro, o Alisson vai de um time para outro na Europa, ganha uma grana na formação do jogador, vai vindo, e chega no final do ano, no apagar das luzes, o Inter vendeu o Nico Lopes, lembram? Que deu 50 milhões de reais. E aí fechou os 135 milhões. Claro que 2020 foi prejudicado pela pandemia, e nós continuamos com a pandemia. Então essa previsão de 90 milhões, vamos transformar na moeda do futebol? Moeda do futebol é o euro. Quanto é que é 90 milhões de reais? É 14, 15, 16, não fiz o cálculo aqui, milhões de euros. Isso é um valor, velho. Isso é um valor que eu imagino tirar pelo Yuri Alberto quando for vendido, pelo Praxedes quando for vendido, pelo Peglo quando for vendido, ou mais do que isso, né? Não é um valor absurdo, 15, 16 milhões de euros. Eu acho que o Inter vai fazer venda desse tamanho esse ano, se Deus quiser. Só que eu também tenho que reconhecer que faz muito tempo que não faz venda desse tamanho.
O último jogador é triste o que eu vou dizer agora. O último jogador do Inter que foi vendido por um valor verdadeiramente expressivo, sabe quem foi? Foi o Damião, em 2014, faz 7 anos. Ele foi vendido para um grupo de investimento que botou ele no Santos, 20 milhões de dólares. Depois disso, não chegou mais perto disso. Não chega mais perto disso, então tem que voltar essa rota. Sobre o Tyson, o que vocês precisam saber? Ontem vazou a informação do acerto de pré-contrato. O Inter ficou puto da vida com esse vazamento. Porque quando tu faz um pré-contrato com o jogador, tu tem que avisar o clube de origem dele, que é o Shakhtar. E o Inter não queria que o Shakhtar soubesse desse acerto. Porque o Inter está tratando com o Shakhtar da liberação antes. Então é um jogo de xadrez que está acontecendo na volta. E o Shakhtar está jogando com o Inter para liberar agora, mas tem que receber o Vinícius Tobias, que é a principal pérola do Inter, e aqui ó, que vão levar o Vinícius Tobias. Então, todo esse jogo de cena. O que eu resumo dizendo para vocês? 1º de julho é certo que o Tyson vai estar aqui. Certo. O Inter quer agora para botar na... É que esse 1º de julho, gurizada, já vai estar nas quartas da Libertadores. Se Deus quiser, nós estaremos lá. Já vai estar no retorno do Brasileiro. Já vai ter passado fase da Copa do Brasil. Já vai ter passado muita coisa no ano, dia 1º de julho. Então, o que o Inter quer é ele agora. O que o Inter quer é inscrever ele. Inscrever ele na fase de grupos da Libertadores agora, para metade de abril. Então, não... vamos ver. É o jogo de xadrez que está acontecendo nos bastidores. Um jogo de xadrez. Por fim, todo mundo me pergunta todo dia, onde jogaria o Tyson? A única coisa que eu digo para vocês é o seguinte, todo mundo tem na cabeça, sabe o quê? Aquele gol do Nilmar num Grenal em Erechim, que o Tyson e o Nilmar atravessam o campo tabelando em 4 segundos. Numa das maiores velocidades de contra-ataque da história do futebol brasileiro. O Tyson não é mais aquilo. Não em qualidade, mas em velocidade. O Tyson não é mais um velocista. O Tyson é um jogador mais de posicionamento hoje. Mas não significa necessariamente que ele tenha que jogar centralizado. Ele pode jogar pelo lado. Não seria um ponta característico do 4-3-3 com velocidade indo à linha de fundo. Mas o Tyson não virou um cara lento, evidentemente, né? Só não é um absurdo de veloz como era antigamente. Mas poderia jogar pela ponta também. Vamos ver, mas isso é uma discussão para depois. Gurizada, o jogo hoje às 8 da noite, às 6h30 da tarde, Munique e eu abrimos a live pré-jogo aqui. Todo mundo aqui. E agora te inscreve no canal aí, Jaguara. E vai apostar na OneXBet.